Irmãos, graça e paz, um bom dia para todos. Glorificado seja o nome do Senhor pela noite de descanso que Ele nos deu, por esta quarta-feira espetacular, maravilhosa quarta-feira, um dia iniciando com uma chuva tão boa, tão agradável. Isso é motivo de muita gratidão ao Senhor por tudo. Que Deus te abençoe, você que está nessa jornada de oração, não desanime, não desista, não se canse, não se frustre nesse horário ou nesse tempo que muitas vezes o inimigo levanta contra, mas é tempo de persistir. O tempo é tempo de persistência, perseverança na palavra, perseverança no propósito, perseverança no objetivo do seu propósito. Então não desista, continue orando, clamando, e o Senhor está ouvindo cada detalhe, Ele está assistindo cada detalhe, cada situação, Ele tem conhecimento de tudo. A palavra de Deus tem um recado para nós no dia de hoje, no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 8, que diz o seguinte: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. Olha, Abraão foi um homem espetacular, um homem que não olhou as circunstâncias. Abraão foi um homem que tomou posse de uma fé. Abraão não olhou e nem procurou saber qual era o rosto do Deus que ele estava seguindo, qual era a forma do corpo desse Deus. Ele não preocupou com o estilo desse Deus, mas ele olhou para um Deus invisível através da sua fé. E nós podemos ver que Abraão foi um homem de uma vida cheia de fé, né? Abraão, por ordem de Deus, ele saiu da sua casa, foi para outra terra, obedecendo sem questionar ao Senhor. Ele não olhou as circunstâncias, ele não olhou se realmente Deus seria fiel a ele. Ele acreditou, ele creu que Deus era um Deus fiel. Quem estava fazendo a promessa era capaz de cumprir a promessa. Então, ele creu na aliança que Deus fez com ele, sem questionamento nenhum. Ele obedeceu a Deus, ele estava disposto até mesmo aos maiores desafios, como sacrificar o próprio filho para obedecer o Deus que ele estava seguindo, o Deus que estava na frente dele. Ele não se surpreendeu com os obstáculos. Ele não desistiu porque começou a surgir os obstáculos. Ele olhou para Deus, ele olhou firmemente para Deus, porque ele sabia que haveria uma promessa. E ele não quis questionar ao Senhor. Ele creu, ele continuou obedecendo e caminhando num propósito, que era alcançar o objetivo da promessa. A terra estava prometida porque ele confiava num Deus que ele podia confiar, né? E hoje, no devocional do dia aqui, o devocional que eu gosto de participar, de ler, o comentário de hoje do escritor, ele diz o seguinte: Abraão, ele não sabia para onde ia, ele buscava-lhe saber que ia com Deus. Não era tanto nas promessas que ele apoiava, mas naquele que prometera. Ele não olhava para as dificuldades de que estava à sua frente, mas para o Rei Jesus, para o eterno Deus,
para o Deus imortal, o Deus invisível, Deus único, Deus de grande sabedoria, que havia assumido um compromisso de dirigir o seu caminho. Ele não estava preocupado buscando honras, ele não estava preocupado com o resultado dessa promessa, mas ele estava preocupado em uma vida de intimidade, uma vida de comunhão, uma vida de aliança com um Deus imortal, com um Deus invisível, com um Deus único. Ele não estava ali preocupado, ele quis praticar a fé no Deus que ele tinha conhecido. E ele continuou sempre nos obstáculos, perseverante, encorajado, motivado pela fé, pela esperança que ele tinha alcançado em Deus. E essa deve ser o nosso comportamento. Esse deve ser a nossa atitude nesse tempo que nós estamos vivendo, tá? Devemos nos concentrar em sair do conforto, em sair do porto seguro que vivemos, em sair, muitas vezes, daquele ambiente, daquele espaço que a gente pensa que é o melhor que a gente tem. Mas Deus não nos tira de algo que aos olhos da gente é melhor para algo pior. Deus sempre tem uma forma de conduzir, de disciplinar, de levar a gente. Então nós podemos confiar, nós podemos descansar, nós podemos acreditar que quem fez a promessa, Ele é fiel, Ele é imortal, Ele é invisível, Ele é soberano, Ele é forte para trancar a boca dos leões na cova dos leões, como Ele fez com Daniel. Ele é forte e poderoso para não deixar que os servos não queimassem nem um pelo do seu corpo ali na fornalha de fogo ardente. E Ele é poderoso para fazer a gente atravessar o deserto quando Ele está no propósito, quando nós entendemos que é Ele que está no controle. Que nesse dia o Senhor possa acrescentar fé em nós, fé o bastante para obedecê-lo, fé para adorá-lo, fé para glorificá-lo, fé para caminhar com Ele, fé para persistir e continuar num propósito de adoração e louvor ao nome do Senhor. Que Deus te abençoe nesse dia, que o seu dia seja um dia espetacular na presença do Senhor. Fica na paz do Senhor, todos vocês, em nome de Jesus.